indígenas não se adaptaram a todo tipo de trabalho que os portugueses queriam, eles trouxeram também por uma questão de comércio, de lucro com o tráfico de escravizados a partir da África. Então se começou com mistura, né? Com mistura. E depois a trajetória de ocupação do Brasil também é uma história de muita mistura, né? Ocupação do território todo do interior do Brasil, né? Com imigrantes de vários lugares do mundo. Eu cheguei para o Brasil, eu saí com 18 anos, eu saí do Peru e fui morar nos Estados Unidos 2 anos. Daí eu voltei para casar com o pai deles. Daí nós dois viemos estudar no Brasil. Morávamos em São Paulo, capital. Daí quando eu entrei na universidade, fui para São Carlos, para interior de São Paulo, São Carlos. Depois nós fomos morar na Bahia. Depois nós voltamos para São Carlos. Daí nós fomos para Barcelona, fiz fazer doutorado sanduíche. E depois a gente veio para Curitiba. Preconceito, olha, eu sofro muito preconceito desde sempre. No Peru era muito mais difícil do que aqui. A parcela de negros no Peru é muito pequena. E eu faço um comparativo com a família da minha mãe. E a minha mãe foi a única que casou com um negro. E nós somos os únicos negros, né? E nós sempre fomos muito tratados diferentes, até pela mesma família. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu era modelo. Eu era bem magrinha, né? E quando eu voltei para o Peru, eu tentei ser modelo de novo. E um dia eu liguei para uma agência de modelagem e falei minha altura, meu peso, as minhas medidas, e falei que tinha acabado de voltar de Nova York. O cara ficou encantadíssimo. Vamos marcar uma entrevista. Tá? Falei, tá bom. Aí na hora que eu cheguei na agência, todo mundo ficou me olhando com uma cara tipo, quem é essa mulher? E aí falaram que ele não estava, que não poderia me atender. Aí quando chegou a noite, eu liguei. Aliás, ele ligou. E ele disse, eu falei, então eu fui. E ele disse, sim, me falaram que você veio, mas você não me disse que você era negra. Eu falei, não achei que isso precisasse ser falado. Não interessa a caça que você tenha, não interessa o local que você ocupe. Eu sou professora hoje da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho doutorado. Eu crio meus filhos sozinha. Mas a cor da pele sempre vai mandar para algumas pessoas. Então, o grupo ele já existe há alguns anos, alguns bons anos na verdade. Só que ele tinha acabado sendo deixado de lado, até porque o curso de Direito é um dos cursos mais elitistas da universidade. Então tinham poucas pessoas negras e acabava faltando gente para puxar o grupo. Durante as férias a gente resolveu reviver o grupo e se apresentar para os calouros que iam entrar para acolher eles. Daí o grupo começou a ser mais movimentado, especialmente pelas pessoas do meu ano que entraram em 2016. Né? E daí a gente faz reuniões, a gente marca as datas quando dá para a maioria participar e a gente discute textos, pontos como relacionamento interracial, solidão da mulher negra, discussão sobre o que é raça, o que é etnia, se deve existir o termo raça. Na minha vida, assim, na verdade, eu fui uma pessoa muito privilegiada, assim. Sempre estudei em colégios bons e eu sempre pude reparar como eu era uma das únicas pessoas negras da turma. E muitas vezes as pessoas não me consideravam negra, acima de tudo. Em alguns momentos, a pessoa olha pra você e ela fala, não, você não é negra. Como se ser negra fosse algo ruim, mas acima de tudo ela olha pra você e ela sabe que você não é branca. E nisso entra um debate que a gente traz bastante para o nosso dia de negritude, que é o colorismo. Que é a concepção de que você não pode olhar pra alguém e dizer se a pessoa é negra ou não é por causa só da cor da pele ou pelos traços.
a negritude ela tem algo muito além do que como se fosse uma tabelinha de cor. Não, a partir desse tom de pele você é negro, a partir desse tom de pele não é. Você não pode chegar pra alguém e falar isso. E por mais que você seja negro, isso não é um direito. A negritude ela vem muito de auto-identificação e das coisas que você vive e passa na sua vida. Quando a gente pensa nessa xenofobia, né, na versão estrangeiro, eu vou usar a palavra engraçado, né, mas é de uma mesquinhez tão grande, né, porque assim, a gente está num país formado por estrangeiros, né? Tirando os indígenas, o Brasil foi formado por pessoas que vieram de fora. É interessante como essa xenofobia num país como o nosso não cabe, porque a gente é formado por grupos de estrangeiros, né, que chegaram em diversos momentos da história do Brasil. Minha família, ela é inteira marroquina, eu sou a primeira geração da minha família que nasceu aqui no Brasil. Os meus pais nasceram no Marrocos, a família da minha mãe veio do interior marroquino e eles acabaram ficando por lá até hoje. E a família do meu pai, ela nasceu na capital e alguns continuaram no Marrocos, mas a maioria da família, meu lado paterno, acabou se mudando para a Europa, então eu tenho essa parte da minha família na Espanha, na França, na Itália e na Alemanha. E eu e o meu irmão, a gente nasceu aqui no Brasil e os meus pais estão aqui há cerca de 30 anos. A minha família, ela sempre manteve as tradições, então quase toda sexta-feira a gente come cuscuz, que é a comida típica marroquina. A gente vai bastante na mesquita, nós tentamos manter um pouco dos trajes, né? Tipo, tanto os trajes que a gente veste aqui em casa, quanto na decoração, né? Minha casa, ela tem um pouquinho do Marrocos, assim, em cada canto. E até quando a gente faz alguma comida marroquina, nós trouxemos, tipo, louças de lá, sabe? Então, quando a gente faz cuscuz, é naquela cumbuca marroquina. Quando a gente faz chá, é o bule de chá próprio lá do Marrocos, os copinhos, mesma coisa. Quando eu ando na rua, tem aqueles olhares. Às vezes tem, tipo, pessoas que soltam uma piadinha e saem correndo. Uma vez eu tive um episódio que eu tava no centro de Curitiba e um cara tava andando de bicicleta e, tipo, saiu assim me chamando de terrorista super alto e saiu correndo. Tanto que algumas pessoas que estavam perto de mim ficaram tipo, ai, nossa, não liga pra ele, essas coisas. Mas, tipo, eu nunca liguei porque eu nunca sofri assim, tipo, alguém chegar que eu conheço e me discriminar por conta disso. Tanto que no meu trabalho eu nunca tive nenhum problema. A faculdade eu sinto que as pessoas são acolhedoras e elas são mais curiosas. Então, às vezes tem, tipo, algumas brincadeirinhas, só que vai de mim, de como que eu vou levar isso, né? E como eu sou, tipo, brincalhona, entro na brincadeira junto, eu não dou a margem pra eles acharem que aquilo me ofende e eles poderem, tipo, utilizar isso contra mim. Bom, então, meu nome, desmembrando, é Fernanda, que meus pais escolheram, na verdade, para ser o nome mais português que meu pai queria que fosse. O Cifro, que é o sobrenome que vem da mãe, que é o nome, na verdade, da família do pai da minha mãe. Ele é húngaro. E quando eles chegaram no Brasil, ninguém sabe direito a data, porque a única coisa que a gente tem é um passaporte, a cópia de um passaporte que tá muito mal escrito, assim, caligrafado, sabe? Então não dá pra saber muito. E o nome, ele é cigano. Então ninguém sabe muito bem a origem. E o nome do meu pai, que é Pimenta, que é o último nome, ele é português. Eu acho que a minha família tem esse nome desde que... Não sei, desde que a gente pesquisou na genealogia tem esse nome. Não mudou muito. Eu tenho uma família meio miscigenada, mas não muito, porque ela é meio europeia demais, assim. A minha avó, por parte paterna, tem uma ascendência tanto alemã quanto francesa. E o meu avô, por parte paterna, tem uma ascendência italiana, que é muito predominante na minha família. Então, todas as tradições e coisa muito italiana, assim. A família da minha mãe, acho que, se eu não me engano, foi meu tataravô, é lá da Polônia. A família deles emigraram lá para o Uruguai um pouco antes de estourar a Segunda Guerra e ter todos aqueles acontecimentos trágicos, né, que todo mundo já sabe. Mas daí eles foram
pro Uruguai, basicamente. Que o grande problema nosso é ser tolerante, entender as diferenças, compreender as diferenças, usar um pouco mais da alteridade, né, de colocar-se no lugar do outro, e entender que esse espaço tem que ser construído coletivamente. Né, seja o espaço da nação brasileira, o espaço de Curitiba, o espaço acadêmico, né, acho que e um Brasil, e o país do tamanho do Brasil, com a potencialidade que tem o Brasil, pode sem dúvida aceitar e fazer com que todo mundo participe de uma forma grandiosa, inclusive. Eu sou brasileiro, descendente de ameríndios e afrodescendentes peruanos. Eu nasci no Peru, sou brasileira e sou descendente de afro-americanos do Peru. Eu sou brasileira, mas eu também sou uruguaio, polonês, judeu e italiano. Ana Brasilia, Olek Nos Diel Maghrib. Eu sou brasileira, brasileira, como diria meu pai, que é português, mas também eu sou húngara e italiana. Eu sou brasileira e eu sou afrodescendente.